Quando eu era criança, fliperamas eram um dos lugares mais legais para se divertir. Isso foi antes de todo mundo ter celular e videogames super avançados em casa. Havia um fliperama perto da minha escola, no centro da cidade, que meus amigos e eu costumávamos ir depois das aulas ou nos fins de semana. Certo dia, depois da escola, eu fui com meu amigo João. O dia estava chuvoso, então o lugar estava meio vazio. A maioria das crianças tinha ido direto para casa. Isso fez com que praticamente tivéssemos o fliperama só para nós, com exceção de umas poucas crianças espalhadas por lá. O normal era encontrar crianças entre 10 e 15 anos jogando lá, mas naquela tarde um homem mais velho começou a nos observar enquanto jogávamos Mortal Kombat. Eu e João percebemos de imediato, mas fingimos não ligar. Hoje, olhando para trás, diria que ele devia ter uns 35 anos, mas para nós, com apenas 10 anos, ele parecia muito mais velho. O homem começou a comentar sobre o nosso jogo, elogiando nossas jogadas e torcendo como se fosse uma competição de verdade. No começo, achamos engraçado, mas, depois de um tempo, começou a ficar esquisito. Ele simplesmente não parava de falar, e era como se estivesse esperando ser convidado para jogar com a gente. Quando terminou a partida, decidimos sair da máquina e ir para o Pebolim, na esperança de que ele nos deixasse em paz. Só que, para nossa surpresa, o cara nos seguiu. Ele puxou assunto, se apresentou, mas não me lembro do nome que ele deu. Ofereceu pagar uma partida de Pebolim pra gente. E, como bons garotos de 10 anos que não podiam desperdiçar suas moedas, aceitamos. Mas o clima era estranho. Mesmo tão novos, sabíamos que algo estava errado. O jeito dele não era normal. Tinha algo fora do comum. Ele continuava nos observando, narrando o jogo, e sempre que um de nós fazia um gol, ele nos dava um tapinha no ombro ou nas costas, como se fosse um amigo próximo. A situação ficou mais desconfortável quando ele começou a fazer isso com mais frequência. Em uma dessas, ele colocou a mão no meu ombro por mais tempo do que o normal. Eu sorri, mas por dentro estava extremamente desconfortável. João olhou para mim, e eu sabia que ele estava sentindo o mesmo. Decidimos que já era hora de ir embora. Dissemos ao homem que estávamos indo para casa, e ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo, nos ofereceu uma carona. Naquele tempo, a gente não tinha celular, e era bem mais independente, então dissemos que estava tudo bem, que nossa casa era perto, e que poderíamos ir a pé mesmo, na chuva. Mas cometemos um erro. Não mentimos dizendo que nossos pais já estavam vindo nos buscar. Saímos do fliperama e começamos a correr na chuva em direção à minha casa. João ia passar o resto da tarde lá. A rua estava quase vazia, exceto por um ou outro carro passando. Quando estávamos já na metade do caminho, percebemos um carro vermelho vindo devagar atrás de nós. Olhamos para trás, e para nosso horror, era o mesmo homem do fliperama. Ele abaixou o vidro e começou a nos chamar, dizendo para entrarmos no carro para não nos molharmos mais. Continuamos correndo, ignorando seus chamados. Ele insistia, dizendo que estava chovendo forte e que seria melhor irmos com ele. Eu gritei que estávamos bem e que já estávamos quase chegando. O carro acelerou, passou por nós e parou mais à frente, perto da esquina. João e eu nos entreolhamos, e eu disse para atravessarmos a rua e seguirmos por outro caminho. Sabíamos que não poderíamos passar ao lado dele, e a ideia de ele sair do carro para nos abordar nos deixou ainda mais apavorados. Começamos a correr mais rápido, a adrenalina tomando conta. Minha casa já estava à vista, mas o carro vermelho continuava nos seguindo. Chegamos à minha porta, ofegantes, e comecei a tocar a campainha desesperadamente. Quando minha mãe abriu a porta, apontamos para o carro, mas ele já estava distante, virando a esquina. Contamos a ela o que tinha acontecido, e ela ficou muito brava por termos levado o homem direto para nossa casa. Ela nos disse que deveríamos ter corrido para a casa de um vizinho, e eu sabia que ela estava certa. No dia seguinte, ao sair de casa para ir à escola, vi aquele mesmo carro vermelho estacionado algumas casas mais abaixo, do outro lado da rua. Corri para dentro e avisei meus pais. Minha mãe ligou imediatamente para a polícia, enquanto meu pai saiu de casa, decidido a confrontar o homem. Quando ele estava a poucos metros do carro, o motor ligou e o veículo saiu em disparada pela rua, desaparecendo rapidamente. Nunca mais vimos aquele homem. Tive que falar com a polícia para descrever o que aconteceu, como ele nos seguiu desde o fliperama, mas, infelizmente, meu pai não conseguiu anotar a placa do carro.
Apesar disso, a polícia registrou o tipo de carro e os detalhes que eu consegui lembrar. Depois disso, meus pais proibiram completamente qualquer ida ao fliperama e avisaram o dono sobre o incidente. Nunca soubemos o que aconteceu com aquele homem, mas só sei que ele não era normal. Isso aconteceu há muitos anos, quando eu tinha por volta de 9 anos de idade. Naquela época, eu jogava futebol todos os finais de semana com o time da escolinha do bairro. Era começo da temporada, e o nosso treinador marcou um treino diferente num campo society, que ficava ao lado de um fliperama. O tempo estava ruim naquele dia. Então, ao invés de irmos ao campo principal, o treinador decidiu que faríamos uma atividade indoor. O local tinha uns 5 campos pequenos, e enquanto a gente jogava, outros garotos aproveitavam o fliperama que havia no mesmo complexo. Treinamos por cerca de 1 hora, e depois disso, o treino acabou. Meu pai foi me buscar, mas eu pedi para jogar mais uma vez, porque estava animado. Fui o último a sair. Quando finalmente terminei, estávamos indo embora, mas meu pai encontrou um amigo na saída, e os dois começaram a conversar. Fiquei entediado e decidi dar uma volta pelo fliperama. O lugar era separado do campo por uma parede, e também tinha uma área de boliche. Entrei no fliperama e vi várias crianças jogando nos diversos jogos. Eu queria ganhar alguns tickets para pegar algum prêmio, mas não tinha dinheiro comigo. Comecei a andar pelo fliperama, só olhando o que as máquinas ofereciam. Perto de uma máquina de corrida, vi algumas fichas no chão. Parecia que alguém havia deixado cair e não percebeu. Peguei as fichas e agora tinha uma chance de jogar. Procurei por algum jogo que me desse muitos tickets e decidi jogar um daqueles de bater no boneco de boxe. Acertei uns bons socos e ganhei uma quantidade razoável de tickets. Com a última ficha, arrisquei em uma máquina de basquete, mas infelizmente não consegui fazer muitos pontos. Mesmo assim, eu já tinha tickets suficientes para pegar um prêmio simples. Quando estava indo em direção à área de prêmios, um homem veio na minha direção. Ele parecia estar se aproximando para falar comigo. Parei para ver o que ele queria. O homem, que era careca e usava barba rala, disse que me viu pegando as fichas do chão. No início, fiquei nervoso, pensando que talvez fossem dele ou de algum filho dele. Mas ele disse que tinha mais fichas sobrando e perguntou se eu queria. Explicou que o filho dele tinha ido jogar boliche e que ele ficou com as fichas. Como eu era uma criança, e isso me pareceu uma oportunidade incrível, aceitei a oferta e o segui até o fundo do fliperama. Ele abriu uma porta lateral que eu achei que levava a uma sala de festa, pois eu já tinha ido a festas ali antes. Segui o homem, mas ao passar pela porta, percebi que estávamos num corredor estranho que dava para fora do prédio. Naquele momento, percebi que algo estava errado. Comecei a me sentir muito idiota por ter confiado nele. Virei-me para voltar, mas o homem gritou para eu parar e começou a se aproximar. Meus instintos me diziam para correr, mas antes que ele chegasse mais perto, ouvi alguém chamando do outro lado da porta, que levava de volta ao fliperama. O homem hesitou por um momento, e os gritos do outro lado da porta ficaram mais altos. Ele então olhou para a saída e rapidamente começou a andar em direção à porta de saída do corredor, abandonando o que parecia ser seu plano. Abri a porta de volta ao fliperama e vi meu pai a poucos passos de distância, vindo em minha direção. Ele me viu, olhou para o corredor e perguntou o que eu estava fazendo ali. Expliquei a situação para ele, e felizmente o homem já tinha ido embora. Meu pai ficou aliviado, mas me deu uma bronca, dizendo que eu nunca deveria seguir estranhos. Até hoje, fico aliviado por meu pai estar por perto naquele dia. Se não fosse por ele, quem sabe o que teria acontecido. No ano passado, eu estava em um shopping bem conhecido, numa cidade de médio porte, perto de onde moro. Era uma manhã de sábado e o shopping tinha acabado de abrir. Aproveitei o horário mais tranquilo para fazer algumas compras, já que ainda não havia muitas pessoas por lá. Como eu não estava com pressa, decidi passar primeiro na cafeteria para pegar um café antes de começar a caminhada pelos corredores até as lojas que eu precisava visitar. Enquanto eu caminhava tranquilamente, notei uma novidade no shopping. Um fliperama tinha aberto no lugar de uma loja de roupas que costumava ficar ali. Achei curioso, pois quando era mais jovem, costumava frequentar fliperamas com amigos. Então, sem pensar muito, entrei para dar uma olhada. O lugar estava bem moderno, sem atendentes, e tudo era feito por meio de máquinas automáticas. A iluminação era suave,
com várias luzes neon iluminando os jogos e o ambiente, dando aquele clima nostálgico de diversão. A ausência de outras pessoas no fliperama não foi uma surpresa, já que o shopping tinha acabado de abrir. Passei um tempo explorando os jogos e as máquinas, me lembrando de como costumava adorar aquele tipo de lugar. Mas, ao chegar no final do salão, algo me chamou a atenção. Havia um homem agachado entre uma das máquinas e a parede, como se estivesse se escondendo. A princípio, não consegui vê-lo direito, mas ao me aproximar, ele virou o rosto na minha direção e percebi que seu rosto estava pintado, parecendo um palhaço. Sem falar nada, ele se levantou e saiu apressadamente. Fiquei muito confuso e com uma sensação estranha, mas continuei andando, tentando ignorar o ocorrido. Depois de sair do fliperama, continuei com as minhas compras e, já na terceira loja, senti uma sensação desconfortável. Ao olhar para trás, vi o mesmo homem do fliperama. Ele estava me seguindo. Achei estranho, mas ele logo se distanciou. Achei que fosse coincidência, até que cerca de meia hora depois, ele apareceu de novo, andando a poucos metros atrás de mim, sem desviar o olhar. Comecei a me sentir realmente incomodado. Será que ele estava me seguindo? Por que o rosto dele estava pintado daquele jeito? Decidi ir embora. Caminhei em direção ao estacionamento, que ficava no subsolo do shopping, e percebi que o homem estava a poucos metros atrás de mim. Ele mantinha uma distância, mas estava claramente me acompanhando. Quando cheguei perto do meu carro, ele começou a acelerar o passo, e logo ouvi os passos rápidos dele ecoando no estacionamento vazio. Me virei e vi o homem correndo diretamente na minha direção. Meu corpo congelou por alguns segundos. Não sabia o que fazer, mas de repente ele mudou a direção e correu para longe, rindo alto de uma forma estranha e perturbadora. Entrei no meu carro o mais rápido que pude e saí dali, com o coração acelerado. Até hoje, não sei o que aquele homem queria, mas sei que foi uma das experiências mais assustadoras que já vivi. Seja lá quem ele fosse, devia ter sérios problemas.